Graça e paz, meus irmãos. Amém. Caíram as máscaras e diminuiu a água. Só deixaram um copo para mim hoje aqui. Graças a Deus por isso, meus irmãos. Hoje é um dia histórico para nós. Nesses últimos um pouco mais de 2 anos, é a primeira vez que nós estamos nos reunindo sem máscaras, né? O pessoal está até acostumado a usar máscara quando entra na igreja, fica sem saber, né, se continua de máscara, se fica sem máscara. Alguns acham que tem irmão que é melhor ficar de máscara mesmo, para a gente não ficar vendo a cara, mas graças a Deus por tudo, né? Quando eu cheguei, eu perguntei, glória a Deus, estava sendo travada uma batalha espiritual tecnológica ali para colocar a apresentação para funcionar. Mas graças a Deus, Deus abençoe Gustavo, o pessoal da mídia aí. Então, damos graças a Deus por isso, né? Eu estava falando com o Neto ali, que é o sinal dos tempos aí. Nós voltamos à igreja sem máscara, Vandilson está ministrando louvor aqui na frente e tal. Realmente, Jesus está às portas. Mas, queridos, é muito bom estarmos aqui, é muito bom ver vocês sorrindo, é bom que fica mais fácil ver vocês bocejando também, quem estiver cochilando na hora da aula, vai ficar tudo muito mais fácil. Entendemos que as medidas sanitárias que foram impostas pelo poder público desde o começo foram prudentes e por isso nós a acatamos desde o início, até mesmo de deixar de nos reunir, conquanto entendemos que é sagrado esse direito nosso de nos reunirmos para cultuarmos a Deus, para adorarmos, para pregarmos, mas entendemos que naquele momento era importante nós deixarmos de nos reunir e ficamos fazendo isso apenas remotamente. Mas entendemos que esse mesmo poder público que restringiu tanto os nossos direitos, se hoje entende que não há mais pressão no sistema de saúde pública, se não há, não há esse receio do poder público em tratar, existe a pandemia, ainda é considerado pandêmico, né, a situação do SARS-CoV-19, mas como tantas outras doenças que circulam entre nós, hoje há essa possibilidade de nós encararmos o tratamento como sendo alguma coisa, o protocolo como sendo alguma coisa, não é mais novo, não é mais novidade para ninguém, é uma coisa relativamente usual já, o tratamento, e entendemos então que recomendamos, assim como o poder público fez, nós recomendamos aos idosos, aqueles com comorbidade, aqueles que tenham sintomas de gripe, que usem a máscara e até mesmo se sentirem melhor ficando em casa, nós vamos continuar transmitindo os cultos. Esse é um legado que, aliás, a gente já fazia isso antes mesmo da Covid, ok? E reiteramos então a recomendação do pastor aqui, a exortação do pastor, que em tudo estejamos unidos em amor. Aqueles que estão sem máscara, que respeitem aqueles que querem continuar usando a máscara, achem mais seguro, e aqueles que estão de máscara também não recriminem aqueles que estão sem máscara. E vamos louvar a Deus, adorar seu santo nome juntos aqui, nesse lugar de adoração, e vamos aprender mais da sua palavra. Glória a Deus também que nós conseguimos sincronizar os estudos do livro de Marcos com a Páscoa. Aproximadamente 5 domingos atrás, a gente estava ensinando sobre a Santa Ceia e nós nos articulamos aí, os pastores, nós professores, para podermos coincidir o domingo da Páscoa com o último capítulo de Marcos. Se nós não conseguisse coincidir, a gente ia falar 2 domingos seguidos sobre ressurreição, mas graças a Deus que hoje nós estamos chegando à conclusão do capítulo 15, deixando então para domingo que vem, na classe da EBD domingo que vem, o capítulo 16, que é exatamente a ressurreição de Jesus, narrada por Marcos, por João Marcos. E então eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos.
Vamos lá para o capítulo 15 do Evangelho de Marcos. Foi uma bênção nós estudarmos esse evangelho, foi desafiador. Deus te abençoe. Não sei. Então... Vai em paz, meu irmão, vai em paz. Nosso plano é de, depois da Páscoa, nós estudarmos um pouco sobre política, igreja e Estado. A gente, provavelmente em 4 domingos, a gente não fechou ainda quantos domingos seria, mas a gente ter um período de estudo sobre isso, dado que nós estamos num ano de eleição e que, embora a igreja ela não participe ativamente da política em termos de indicar em quem votar, em ter candidato, pelo menos a Igreja Presbiteriana do Brasil tem se posicionado historicamente desse modo, nós entendemos que precisamos orientar os irmãos a respeito da política, da situação da igreja em meio à política, de como é que nós devemos nos portar enquanto cidadãos. E venha disposto a ouvir, venha disposto a participar, venha disposto a tirar suas dúvidas, né? E em tudo isso o nome do Senhor seja glorificado, a igreja seja edificada e possamos testemunhar para o mundo verdadeiramente que maior o que nos une do que qualquer outra diferença ideológica ou política que nós tenhamos. Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 33 em diante. Vamos ler responsivamente esse texto. Eu vou começar lendo os versículos ímpares e a igreja vai lendo os versículos pares. Vamos ficar de pé, meus irmãos, em reverência à palavra do Senhor. Leiamos. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Vede, chama por Elias. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. O centurião, que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. As quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Oremos. Santo e eterno Deus,
Tu és Deus bendito, Tu és Deus de glória, Tu és Deus de majestade e até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor nos sustentou durante esses últimos anos, o Senhor tem nos alimentado da Tua palavra, sempre o Senhor tem nos dado a iluminação e a orientação do Teu Santo Espírito, tem nos dado da Tua presença, tem sido um Deus de graça, um Deus de verdade, um Deus de misericórdia, o Deus que tem nos sarado, o Deus que tem tratado conosco, o Deus que tem nos dirigido em liberdade para a glória do Teu santo nome. E em tudo isso, Senhor, nós te somos gratos, Pai. Te louvamos, te agradecemos pela Tua palavra e diante desse texto poderoso, Senhor, que nós lemos aqui, da Tua verdade, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós mais uma vez, Deus Santo e Eterno, por meio desse sacrifício bendito, pleno, suficiente de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pelo seu sangue precioso, bendito, derramado em nosso favor, por essa cruz de maldição que se tornou em triunfo e vitória para todo aquele que crê, nós te pedimos, ó Deus, tem compaixão de nós nessa manhã, fala ao nosso coração, inunda-nos, ó Deus, com a Tua verdade, com a Tua palavra, com a Tua justiça, com o Teu poder, com o conhecimento do Santo, para a glória do Teu nome. Perdoa os nossos pecados e, apesar de nós, Senhor, das nossas limitações, te pedimos que o Senhor mantenha as nossas mentes e corações cativos a Tua direção. Dá-nos a sabedoria necessária para entender as verdades espirituais. Abençoa os Teus servos e servas professores no departamento infantil, classe de mocidade, adolescente, e aonde a Tua palavra está sendo ministrada nesse final de semana, véspera de Páscoa, que, ó Deus, o coração da Tua igreja seja fortalecido em fé no Senhor, para a glória do Teu nome, na expectativa bendita, a esperança que se renova em Cristo Jesus, de que somos Teu povo e esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Glória ao Teu nome, Senhor. Nós Te oramos, rendendo as nossas vidas a Ti, em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém, queridos? Podem sentar. Bom, meus amados, então hoje nós vamos encerrar esse momento que é conhecido tradicionalmente pela igreja como a paixão, né? O momento da Via Crucis, aqui com a morte e o sepultamento de Jesus. Vocês podem perceber no começo do texto, a gente vem caminhando nesse capítulo 15 de forma mais vagarosa. Inicialmente não era o nosso propósito, mas a gente acabou tratando do sofrimento de Jesus, desde o jeito de ser bem, de forma bem a miúde, e é importante que nós entendamos o valor desse sofrimento, da morte de Jesus, do seu sacrifício por nós. E domingo, então, nós ouvimos sobre a crucificação, sobre o epíteto, né, o título que Pilatos colocou ali sobre a cruz, o rei dos judeus, e o insulto daqueles que estavam ali assistindo, as vestes partidas entre os guardas, e agora nós chegamos então a esse último momento. Será que é o último? Né? Esse momento culminante do sacrifício de Cristo Jesus. Veja, o autor aqui, Marcos, ele começa falando que estava chegando a hora sexta, e o sistema de horas, né, dos judeus era um pouquinho diferente desse sistema nosso, de 24 horas no dia. Ele contava, na verdade, relativamente ao nosso, de 3 em 3 horas. Então, eu acho que eu fiz aqui uma linha de tempo. Isso. A crucificação, ela ocorre aproximadamente às 9 horas da manhã, ao meio-dia, que é a hora sexta do versículo 33 que nós iniciamos a leitura, seria então meio-dia. Houve trevas, em pleno meio-dia houve trevas ali sobre a terra, há uma discussão
se é uma discussão que eu acho inócua, se foi sobre toda a terra, se seria um eclipse, mas se for um eclipse, como é que um eclipse demoraria 3 horas? Eu sei que para Deus nada é impossível. O fato é que aquele local, pelo menos ali, Jerusalém, tudo escureceu, ficou tudo escuro, houve trevas ali sobre aquela região, de meio-dia até as 15 horas. E às 15 horas, se houvesse um médico para atestar o óbito ali de Jesus, podemos dizer que então a hora nona, ali às 15 horas, houve a morte de Jesus. E nós temos alguns outros fatos comentados nessa cronologia, nesse final do capítulo, que se devem então ao sepultamento, que foi uma coisa meio às pressas no final daquela preparação. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Então, sobre as trevas ao meio-dia, um momento ali em que Jesus está agonizando. Ele foi crucificado às 9 horas, está ali 3 horas ali sofrendo dores, e mais do que as dores físicas, Jesus ali está recebendo o peso, a agonia de todos os pecados, de todos aqueles por quem ele morreu. Então ele está agonizando ali, tomando o cálice da ira de Deus, a ira de Deus ali sendo revelada naquele momento de dor, de sofrimento, de morte, porque ele está recebendo sobre si os nossos pecados. E quando a gente fala sobre trevas, é inevitável a gente não lembrar das trevas em outro momento na história do povo de Deus, que foi aonde? Oi? Nas pragas no Egito. Muito bem, Regina. Nas pragas, as trevas também foram um sinal da ira de Deus, do juízo de Deus sobre os egípcios. Então, podemos fazer essa relação das trevas aí, trazendo essa justiça implacável de Deus, mas aqui de modo implacável e definitivo, chegando da mesma forma que as trevas ali era um anúncio do juízo, da ira de Deus, do julgamento de Deus sobre aquela nação, mas também era um prenúncio de um momento de libertação que viria sobre o povo. E aqui também as trevas, elas ocorrem também manifestando essa ira de Deus, essa justiça de Deus, agora sobre a pessoa de Jesus, sendo colocado ali, sendo pago com aquele sacrifício do justo, do santo, daquele que era irrepreensível, ele pagando ali o preço da nossa dívida, pagando ali naquela cruz, prenunciando a libertação do seu povo. Então, por diversas vezes também, em Apocalipse, a palavra do Senhor assegura aos eleitos que nós não enfrentaremos mais trevas, que nós não enfrentaremos mais a noite. No capítulo 22 de Apocalipse, lá no finalzinho do livro, nós estudamos isso aqui, no versículo 5, diz a palavra do Senhor, no momento final. Se fosse um espetáculo, seria o apagar das luzes, mas no nosso aqui é o acender do sol da justiça. E nesse momento final está escrito ali pelo apóstolo João: então já não haverá noite, não haverá mais trevas, não haverá mais noite, nem precisam eles de luz de candeia. Não vai ter, se na época existisse eletricidade, não precisa de luz LED, incandescente, do que for. Não precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. As trevas, que podem parecer algo assustador nesse momento de ira de Deus, essas trevas que vêm sobre aquela região, sobre a terra, enquanto Jesus agoniza recebendo os nossos pecados, elas são o prenúncio de uma libertação do povo de Deus, de uma vitória, e de que mais nunca nós veremos trevas, porque o sol da justiça brilhará para nós eternamente. Glória ao nome do Senhor.
Então nós temos a figura das trevas aqui nesse momento, e nós temos também as últimas palavras de Jesus antes da sua morte, ali às 15 horas, ali às 3 horas da tarde. As trevas duraram aí esse período de 3 horas, e Jesus fala algumas coisas, não estão descritas aqui, muitas dessas frases. Aqui eu coloquei 6 frases, na verdade são 7 frases que nos comentários a gente vê que Jesus falou ali na cruz, as suas últimas palavras. E as últimas, quando a pessoa está condenada, né, à morte, os algozes ali permitem que se digam as últimas palavras. E mesmo no seu momento de maior dor, não somente pela questão física, que realmente houve dor, muita dor física, nós vimos o momento em que Jesus, além de humilhado, recebeu coroa de espinhos e foi açoitado, né, com uns açoites com um grau de perversidade requinte que somente polícia e soldado sabem fazer, porque ele foi chicoteado no final do chicote havia pedaços de ossos, né? O pastor Flávio até acho que citou isso aqui, e alguns chegavam a desfalecer ali, a perder a consciência, a morrer só com os açoites dos guardas. E Jesus sofreu tudo aquilo, e ele estava com um sofrimento físico, mas mais do que o sofrimento físico aqui, o sofrimento era espiritual, por causa da carga dos pecados da humanidade que ele levava sobre si, para consumar o ato da salvação, no plano perfeito de Deus de redimir o seu povo. E ele aqui, mesmo em meio a tamanho sofrimento, tamanha agonia, as palavras de Jesus foram palavras a palavra de Deus, foi palavra da vontade de Deus, foi palavra bíblica. Ele proferia aquilo que tinha sido escrito no Antigo Testamento, pelos profetas, pelos salmos, ele proferia aquilo, ele falava aquilo tão somente para confirmar e para completar a obra de salvação. Ele não reclamou da sua dor, ele muitos acreditam que esse Deus meu, por que me desamparaste, seria algum tipo de acusação, mas até o Deus meu, por que me desamparaste, já havia sido predito no Salmo. E ele cumpre mais uma vez o que está escrito no Velho Testamento. Então, as palavras de Jesus foram palavras de amor, a primeira delas é perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Depois, ele fala com o ladrão que está ao seu lado, sendo crucificado ali, e que repreende o outro, porque o outro está testando Jesus também, dizendo, por que você não desce aí e salva a ti, salva nós? E o outro, um dos ladrões, diz, nem mesmo estando sob igual julgo, você teme a Deus, né? E ele clama a Jesus para que lembrasse dele quando entrasse no seu reino. E Jesus disse, olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? O ladrão, então, abre as portas da ressurreição no reino. E depois, então, Jesus, nesse momento de agonia, aqui no versículo 34, diz, na hora 9, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Essa aqui é uma citação do Salmo 22, versículo 1. Momento, quando a gente está sofrendo, e é extremamente compreensível isso, quando a gente está sofrendo, quando está sentindo dor, a gente tem esse sentimento de solidão, a gente tem esse sentimento que está sozinho, né? Essa expectativa de receber algum tipo de apoio quando a gente está no meio do sofrimento. E Jesus, então, clama aqui ao Pai. A gente pode fazer algumas perguntas aqui, mas será que, se Deus é onipresente, como é que Deus pode ter desamparado a Jesus? Mas as palavras de Jesus, as palavras do Messias na cruz, não são palavras de um homem qualquer. Na verdade, aqui, de fato, ele está citando o Salmo, ele está cumprindo mais uma vez a palavra do Senhor, ele está em momento de profundo sofrimento e profunda
agonia. Em meio ao horror e à angústia, ele não acusa a Deus, mas reconhece como Deus meu, Deus meu. Não é? Essa talvez fosse a hora de praguejar. Inevitavelmente eu lembrei do racha de quinta-feira atrasada, né? Porque a gente estava jogando lá na quadra e depois de quase 2 horas de racha, um dos irmãos ali, eu não pedi autorização dele para dizer quem era, mas um dos adolescentes ali caiu no chão, agonizando de dor. Ele estava segurando a panturrilha e ele deu uma cãibra nele, ele não aguentava de dor. E a gente se aproximou e ele estava com a mão na testa, ele, está doendo, está doendo. E aí eu disse, o que é? Cãibra e tal. Aí ele pegou, não aguentava mais. Senhor! Ele gritou. Não, racha de crente é muito interessante, não? Porque sai dessas coisas, né? Ninguém xinga, nada, é Senhor, então está com vontade de xingar, diz, meu Pai do céu, meu Pai eterno, aquelas coisas. Mas, nesse momento de profundo sofrimento e dor, a exclamação de Jesus não foi para outro, não foi em relação à dor, mas foi chamando seu Deus, Deus meu, porque me desamparaste. O Deus homem que voluntariamente se entrega à morte passa por tamanha agonia física e espiritual que o sofrimento faz parecer que o alívio é impossível e distante. Daí a ideia do desamparo. É porque num sofrimento tão espiritualmente tão profundo, o alívio para essa dor parece tão distante, tão impossível, que ele clama, conforme o salmista, Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Esse clamor, é só uma atitude de explicação, esse clamor, ele está escrito aí em aramaico, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Há uma discussão aqui dos comentaristas que talvez ele tenha falado, que também acho que tem comentarista, porque se aprofunda na discussão, né? Mas alguns comentaristas dizem que ele talvez tenha clamado em hebraico, porque seria, em vez de Eloi, Eloi, teria dito Eli, Eli, e aí justificaria o fato de que as pessoas entenderam que ele estava clamando por Elias. Veja, Elias era esperado para ser o predecessor, o precursor do Messias. E as pessoas haviam na crendice popular, na fé popular, aquela figura de que Elias, que não se submeteu à morte, né, que não viu a morte, foi trasladado ali, ele subiu o carruagem de fogo para o céu, que ele voltaria e ele, como precursor do Messias, ele salvaria o íntegro, ele protegeria, né, os injustiçados e tal. E naquele momento em que Jesus clama, surgiu aquele comentário, espera para ver se Elias vem para salvá-lo. Espera que de repente, ainda naquela dúvida, Elias, sem entender que Elias já tinha vindo, o próprio Jesus disse que Elias tinha vindo na figura de João Batista, mas ali alguns ainda comentaram que Elias poderia aparecer. E Jesus fala uma outra frase, ele diz, tenho sede. Quando ele diz tenho sede, um dos soldados ali, ele pega uma esponja e ele embebe. Os soldados usavam um vinho de qualidade muito ruim, que é dito na Bíblia como sendo um vinagre, e para matar a sede, para beber. E então ele ensopa essa esponja com esse vinagre, essa bebida barata, e coloca na ponta de um caniço para que ele possa experimentar ali, também cumprindo o que estava escrito no Antigo Testamento acerca dele, que fel lhe deram de beber. E versículo 38, diz o texto da palavra do Senhor, versículo 37, mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E alguns outros evangelhos, Lucas, capítulo 23, verso 46, vai dizer que Jesus falou em voz alta, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
O apóstolo João, descrevendo e ele foi testemunha ocular, ele descrevendo esses fatos, ele diz que Jesus clamou, está consumado. Não há razão para duvidarmos de que Jesus tenha falado as duas coisas. Está consumado e, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Eu escrevi aí o termo no original, no aramaico, que a gente aprende lá no Evangelismo Explosivo, de que essa é uma frase-chave, está consumado, tetelestai. A palavra está consumado é o carimbo que se colocava nas relações comerciais, quando se quitava uma dívida, se estabelecia que a dívida estava quitada, dizendo está consumado, está pago. Eu lembro que a gente a gente teve loja, né, de imóveis durante um tempo, eu, Painho e Juninho trabalhou lá também, e a gente tinha umas notas promissórias que as pessoas assinavam com o valor total da dívida. E quando ela pagava a última parcela, não, Alba, pagava a última prestação, aí você virava a nota promissória e colocava atrás assim, conta liquidada em tal dia, carimbava, assinava e dava, e o cliente saía satisfeito, não devia mais nada. Ou então a gente já pegava ele para ele dever mais alguma coisa, já pegava para vender outra coisa. Mas aquela dívida ele não tinha mais. E Jesus aqui ele está usando essa linguagem comercial para dizer que os nossos pecados foram pagos. É impressionante que nós não pagamos nada. Quando os clientes vinham para a loja, eles traziam o dinheiro, fruto do trabalho deles, do esforço deles, para quitar aquela dívida que eles tinham feito. Nós não pagamos absolutamente nada. Não entramos com nada, a não ser com a dívida. Nós entramos com o preço, com o pecado que tenazmente nos assedia, o pecado que nós cometemos em Adão e nós cometemos a cada dia. Nós entramos com a dívida e Jesus entrou com o pagamento. Nós entramos com a dívida e Jesus entrou com o cumprimento da palavra, com o pagamento. Está consumado, está pago, está quitado. Não há mais dívida, nada. Ninguém pode nos acusar de nada. O diabo não pode nos cobrar de coisa alguma. Não temos dívida diante de Deus. Está consumado, está pago, tetelestai. E então o Senhor, para mais uma vez demonstrar que não foi a morte que venceu Jesus, não foi o diabo que tripudiou de Jesus quando ele foi à cruz e morreu. A morte de Jesus não é a vitória do diabo sobre Jesus, ainda que temporária. A morte de Jesus é a entrega da vida dele em nosso favor, para pagar a nossa dívida. Nem mesmo a morte pode dizer, eu matei Jesus, porque ele domina sobre a morte. E ele entrega a sua vida para a morte, na cruz do Calvário. Ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, aproximadamente às 15 horas aí, então, Jesus dá esse último brado, expira, entrega o seu espírito. Para confirmar esta vitória e essa entrega de Jesus, de que de fato ele está entregando o seu espírito, de que não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que o preço do nosso pecado foi pago. Mateus vai dizer que acontecem vários sinais naquele momento ali, aquele momento de morte de Jesus. Terremoto, pessoas ressuscitam e aparecem para os seus parentes. É uma loucura Jerusalém. E é um momento de movimento dos sacerdotes ali no templo. Havia um véu, se vocês lembrarem lá no Antigo Testamento, um véu que separava o lugar santo dos santos, em que quando o sacerdote passava ali, né, para chegar até o propiciatório, era o véu que separava a presença de Deus, simbolizada pela arca e pelo propiciatório,
do outro pátio, dos outros espaços no templo. E naquele momento em que Jesus dá o seu brado, entrega o seu espírito, o véu do templo é rasgado de cima a baixo. O véu do santuário, ele se rasga de cima a baixo. Hum. Sim. Uhum. Creio que sim. Creio que sim. Uhum. Uhum. Existia. Não, existia no templo de Herodes. Aí, assim, nessa época a gente tem um templo de Herodes. Lembra que Jesus tinha ido lá, expulsado os cambistas que estavam na parte no pátio externo, vendendo os animais que iam ser oferecidos como holocausto. E separando do Santo dos Santos havia esse véu. Eu não lembro a altura do véu, mas era uma coisa em termos de 5 metros de altura, salvo engano. Era um véu altíssimo, tinha essas. Aqui está o desenho do um bordado, não sei se era bem assim, mas era púrpura com um bordado também de querubins e tal. E esse véu, entendo que, se a gente for analisar o texto todo, você vai ver que Marcos, não somente Marcos, mas os outros evangelhos, eles vão tentar confirmar ou trazer provas de que a morte de Jesus foi verdadeira, tanto quanto sua ressurreição. Aparentemente, estão em meio àquelas. Nesse tempo ainda surgem os comentários que partiram lá dos fariseus, de que Jesus não teria sido ressuscitado, que outros tinham roubado, que as mulheres que viram o túmulo vazio não era o túmulo que Jesus tinha sido colocado, era outro túmulo que elas se confundiram, que Jesus houve uma doutrina, um falso ensino que durante o tempo permeou a igreja, de que Jesus de fato não teria morrido, que Jesus ele estava com muitas dores e com sofrimento ali e tal, mas que ele foi colocado no túmulo e ele estava vivo ainda, e o prazo de sexta até o domingo foi o tempo necessário dele se recuperar, se levantar, tirar o véu e sair do templo. É como diz reverendo Augusto Nicodemos, é necessário muito mais fé para acreditar nisso, né, do que acreditar que ele de fato tenha morrido, tenha ressuscitado. E aqui, por que eu estou falando esses exemplos? Porque ele vai, não somente Marcos, mas os outros evangelhos, se você olhar do ponto de vista da investigação policial, da investigação pericial das provas, ele vai atestar aqui a morte de Jesus com a lança, ele vai atestar esse cumprimento das palavras de Jesus com o rasgado véu, ele vai falar da presença das mulheres o tempo todo lá, verificando que aquilo realmente aconteceu, e da presença das mulheres olhando onde é que o túmulo tinha sido colocado. Quase que propositadamente para dizer assim, ó, tem prova, nós temos prova. E não é só de uma pessoa ou outra, eram várias mulheres que estavam ali olhando. Né? De fato, o véu se rasgou de cima a baixo. A ideia de rasgar de cima a baixo é que não poderia ser de um homem, de homens ali, o sacerdote pegar e rasgar de baixo para cima, até porque eles nem tinham ousadia de fazer um negócio desse com o véu, mas de que rasgou de cima a baixo porque foi um ato de cima para baixo, foi um ato de Deus ali rasgando o véu. Fala, pastor. Quase que eu acerto, 5 metros para 18. Isso. Gigante. Uhum. Era, exatamente. Uhum. Muito bem. Então faça essa. É. O aí, especialista em tecido. O Hendrickson disse que o William Hendricks, ele comentando isso, disse que há alguns que falam que talvez tenha se rasgado por causa do terremoto. Que o Mateus não fala do terremoto? Meu amigo, e daí? E daí se foi por causa do terremoto? Mas o fato é que rasgou de cima a baixo, e rasga o véu, e as outras cortinas do templo não rasga não, mas porque tinha tensão, o que for, mas rasgou de cima a baixo. De fato, ali aconteceu esse rasgar do véu. E, pois não. Exatamente. Perfeito.
o tetelestai, o cumprimento aqui, a quitação da dívida, não é somente por causa dos nossos pecados, mas todo o escrito de dívida que pesava sobre nós do Velho Testamento, dos sacrifícios, de todo o ritual cerimonial, estava quitado, estava cumprido, porque o cordeiro que foi levado ali como o cordeiro mudo, ele cumpriu todo o ritual, o sacrifício que apontava para ele, e agora não há mais necessidade de imolarmos animais, de derramamento de sangue, de toda aquela observação ritual cerimonial judaica, porque, ou da lei do Antigo Testamento em termos cerimoniais. A lei tem um aspecto civil, um aspecto cerimonial e um aspecto moral, e nós entendemos que Cristo cumpriu o aspecto cerimonial da lei, não precisa mais nós observarmos. O aspecto moral ele cumpriu, mas é vontade de Deus, é mandamento de Deus para nós, que se resume basicamente nos 10 mandamentos. Jesus vai resumir em 2 coisas, que é: amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as tuas forças, e o teu próximo como a ti mesmo. Mas de fato o véu se rasgou, todo o cerimonial foi cumprido. Todos nós temos liberdade e ousadia para chegar na presença de Deus. O autor de Hebreus, capítulo 10, verso 19, ele vai dizer exatamente isso. Eu acho que a gente esteve pregando sobre isso aqui há pouco tempo. Ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Agora, o que nos avaliza para entrarmos na presença do Senhor não é a presença do templo, não é a arca da aliança, não é as vestes, as estolas sacerdotais, o urim, o tumim, nada disso. É o sangue de Cristo Jesus, que foi derramado por nós. E o véu do templo, então, foi rasgado de cima a baixo. E aí nós temos um outro fato que Marcos vai narrar, que é a declaração do centurião, esse responsável por uma centúria e 100 soldados, possivelmente a guarnição responsável por aqueles atos administrativos ali do governo de Pôncio Pilatos, o de crucificar Jesus, de retirar os corpos, e esse centurião estava de frente para Jesus quando isso tudo aconteceu. E diz o versículo 39, o centurião que estava em frente dele, vendo que assim inspirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. A tradição cristã diz que esse centurião, depois do impacto da morte de Jesus, ele se torna um dos líderes da igreja de Jerusalém. Mas há uma outra comparação aqui que eu acho que é fundamental. Eu não lembro se foi o Mulholland ou foi o Henderson que fala a respeito disso. Mas ele diz que no batismo de morte de Jesus, o centurião confessa publicamente o que Deus afirmou anteriormente no batismo no Jordão. Lembra? Jesus batizado no Jordão. Ele não precisa ser batizado, ele não tem pecado para demonstrar publicamente arrependimento de pecados, que era o batismo de João, mas ele batiza ali como um sinal do início do seu ministério, de capacitação de Deus, um momento para iniciar o seu ministério público. E quando ele é batizado, o Espírito Santo desce sob a forma de pomba e se escuta a voz que vem do céu: este é meu filho amado, este é meu filho. E aqui o centurião, no batismo da morte de Jesus, na sua morte, ele declara também: este verdadeiramente é filho de Deus. O centurião, na verdade, pronuncia o que toda língua confessará a respeito de Jesus. Me parece que Marcos ele tem essa preocupação de dizer quem é Jesus. De vez em quando a gente vê isso no Evangelho, né? Jesus está perguntando para os seus discípulos: quem é que os homens dizem que eu sou? Aí eles falam: você é um profeta, é Elias que veio e tal. E vós, quem dizem que eu sou? Ou então, um momento de acalmar a tempestade, que as pessoas se perguntam assim, os discípulos perguntam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E aqui o que o centurião está fazendo é não só confirmando a identidade de Jesus, mas se antecipando numa declaração que todo joelho, toda pessoa, toda língua vai dizer no último dia: Jesus é o Filho de Deus. Pilatos vai ter que dizer isso um dia. Os fariseus que o entregaram vai ter que dizer isso um dia.
os governadores, presidentes, todos vão ter que dizer quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Dizer que Jesus morreu na cruz não requer fé. É verdade isso. Muita gente diz que Jesus morreu na cruz. Muita gente celebra. Semana que vem vai estar todo mundo empanturrado de chocolate, de Páscoa, e eventualmente vão lembrar que Jesus morreu na cruz. Alguns vão até em Nova Jerusalém para assistir, e alguns ali vão até encenar a morte de Jesus, sem necessariamente declararem com seu coração de que ele é o Filho de Deus, sem necessariamente ter a fé salvadora. É a afirmação de um fato histórico. Pode-se fazer um esforço tremendo para dizer que a história não é bem assim, mas é um fato histórico. Jesus morreu na cruz. Agora, dizer que Jesus entregou sua vida pelos meus pecados é a confissão daquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, que deu sua vida em nosso resgate, para que pudéssemos chegar por meio dele na presença de Deus. É diferente dizer que Jesus morreu na cruz como um fato histórico do que declarar que Jesus entregou sua vida ali por causa do meu pecado, para que eu pudesse ter acesso com intrepidez na presença de Deus. Bom, vencidas essas declarações, nós temos chegando no momento do sepultamento. Antes de exatamente no momento do sepultamento, o versículo 40 vai falar que estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, que é Maria de Magdala, né, o local de origem dela, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, não é citado em qualquer outro local, a não ser nesse fato específico nos evangelhos. Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Veja, as mulheres quase não são mencionadas no ministério, né? Tem alguns eventos particulares. Mas são elas que ficam até o final, com João. Os discípulos mesmo, os homens, os machos, os fortes, aqueles que iam pegar a espada, né, lutar com todo mundo, ó, vazaram, estavam longe. Não fala que ninguém, a não ser João. João estava ali, tomando conta daquela mulherada toda. Estava lá. Pastor João ali, estava ali. E o resto era as mulheres que tinham subido para Jerusalém com ele, participaram ali, talvez, aquele momento de entrada triunfal na cidade, e elas apoiavam o ministério de Jesus, acompanhavam, patrocinavam, aqueles que patrocinavam muitas vezes o ministério de Jesus, com ofertas ali, com ajuda, com custeio, com alimento, e são elas que são citadas aqui como essas que ficam até o final. E elas, não somente isso, mas elas são aquelas que verificam o local da sepultura. E são elas que logo cedo saem para o sepulcro. Os discípulos ali podiam pelo menos ter chegado, né? Passaram 3 anos com ele ali, reunindo juntinho, orando, vigília e tal. Mas são as mulheres que chegam logo cedo no sepulcro. E elas têm o privilégio de serem as primeiras a receberem a notícia da ressurreição. E de ser as primeiras a proclamar o evangelho da ressurreição. Aqui se irrompe com discriminação, reconhecendo que elas são discípulos autênticos. Se na igreja do primeiro século havia algum tipo de discriminação quanto à presença das mulheres na igreja, quanto à participação delas, porque elas eram vistas como uma espécie de segunda classe de cidadã, né, de participante da dinâmica da cidade e tal. E aqui elas são colocadas como peças-chave, como testemunhas, como aquelas que proclamam, como aquelas que estão lá, que foram fiéis e ficaram lá até o fim. São discípulos autênticas. Gálatas 3, então, o apóstolo Paulo, talvez até para reafirmar essa ideia, ele vai dizer que não existe mais nem judeu, nem gentil, nem escravo ou livre, nem homem ou mulher. Porque nós somos encerrados todos debaixo de pecado, para Deus usar de misericórdia com quem Ele quer, e no reino da graça
não há essa distinção, não há discriminação. Elas são, então, testemunhas da morte e do túmulo vazio. Todas as profecias se cumpriram com a morte de Jesus. Ele é o Filho de Deus. Aqui, mais uma vez, nós vemos a fraqueza dos discípulos e a dureza do povo de Israel, de ver toda aquela situação, de ficar naquela torcida ali e nada fazer, né, ou clamar, ou suplicar, ou interceder para que aquela situação fosse mudada. E a profundidade do sofrimento de Cristo Jesus, como é impactante saber que esse momento de dor e de agonia ele levava sobre si os nossos pecados. Todo o emaranhado de acontecimentos tinha a mão de Deus por trás. Nada disso aconteceu com Deus dando as costas para o seu filho, não. Agora, resolva esse momento, eu não vou participar disso. Tudo isso acontece e tinha a mão de Deus por trás, sem esquecer da responsabilidade de cada personagem dessa história. Aí acontece uma coisa ainda marcante nessa morte, é que criminosos não tinham direito à sepultura. Os criminosos, eles eram colocados numa vala comum. Aqueles que eram crucificados, os soldados, quando atestavam a morte ali, recebiam a ordem do comando, retiravam os corpos ali e jogavam fora da cidade, junto com lixo, era vala comum, e nem era costume dos judeus fazer como é que eu vou dizer, esse procedimento, esse protocolo que nós temos hoje, né, de cavar o túmulo, né, colocar no caixão e enterrar ali. Eles tinham esse costume, essa cultura de colocar também em covas. Eventualmente você vai encontrar na Bíblia relatos de sepulturas. Em alguns casos sim colocava, mas o costume era de colocar em cavernas, em covas que eram esculpidas na própria rocha. E acontecia um outro problema aqui para sepultar Jesus, é que a gente está em que dia da semana? Oi? Domingo? Que dia a gente está na semana? Não, hoje a gente está no domingo, é verdade. Mas eu... pergunta direito, professor. Essa é a pergunta que se faça. Quem está em que dia da semana é domingo, é lógico. Boa. Mas eu quero dizer no texto. Isso, nós estamos no dia da preparação. Lembra que a gente viu lá na cronologia, na linha do tempo, que Jesus é sepultado no final da preparação. O que era o dia da preparação? Por que chama preparação? Essa é mais difícil. Isso, por causa do sábado. Para você passar um dia sem fazer nada, né? As irmãs, dona de casa, que me corrigem se eu estiver errado, você tem que organizar um bocado de coisa antes, não? É porque os homens não sabem o que é isso não, Simone. Os homens não sabem o que é isso não. Mas vai passar um dia, se pensa em descansar um dia, amanhã eu não quero fazer nada. Aí você trabalha dobrado no dia anterior para poder no outro dia você descansar. Não é verdade? No dia da preparação era isso. Peguei pesado com os irmãos. Mas o dia da preparação era isso. Para se preparar o sábado, e mais o sábado da Páscoa, que você tinha que se guardar ali e tal. Na sexta-feira, você tinha que correr e o sábado começava a contar do anoitecer. Sol se pôs, começa a contar o sábado até o sol se pôr do dia seguinte. Então, nós estávamos, que horas era mais ou menos a hora que Jesus morreu? Nós falamos aqui? 3 horas, 15 horas. E aí, Jesus morreu, os outros ladrões ali agonizando. Diz o texto do Evangelho de Lucas, salvo engano, de que para apressar ali a morte quanto tempo se passava para morrer numa cruz? 2 a 3 dias, em média. Agonizando lá, sofrendo, falta de ar, asfixia, até não aguentar mais, 2 a 3 dias. Para acelerar a morte das pessoas, você dava marretada nas pernas, nas articulações que ainda tinha alguma força para sustentar o corpo, para poder fazer pressão sobre os órgãos internos ali e a pessoa morrer mais rápido. Aí marretaram a perna de Jesus, não, nenhum dos ossos dele será quebrado, estava escrito. Agora, no final, que ia falhar a escritura, de jeito nenhum. Quebraram de um, quebraram de outro.
Jesus está morto, porque ele entregou o seu espírito já. Ele já se antecipou. E aí, os evangelhos vão dizer que para ter a prova cabal, porque morreu muito rápido, se esperava 2, 3 dias para morrer, então foram lá e enfiaram uma lança sobre o seu lado. E quando enfiaram a lança, saiu sangue e água. Aí eu não sou médico, mas aí os comentaristas vão dizer que acertou a pleura e não sei o quê, mas atestou a morte, e João vai dizer que estava lá e viu quando saiu sangue e água. Tem um atestado de óbito aí, pela declaração de João e das mulheres também. E então está ali, criminosos, crucificados, que até para não macular a terra, né, aquele pessoal ali exposto, se queria tirar se alguém tivesse interesse de tirar, tinha que ser rápido, porque o dia estava anoitecendo, eles não podiam mais fazer nada. Aí acontece, as mulheres muito dificilmente poderiam conseguir chegar até Pilatos para pedir alguma coisa, dada a situação das mulheres na época, e aparece um outro personagem nessa história. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aparece uma figura chamada José. José de Arimateia, não é que o pai dele se chama Arimateia, não, que a gente tem costume de fazer isso aqui. É Itiel de Antão, mas não é. Não é que o pai dele era Arimateia. Arimateia é a cidade onde ele vem. Possivelmente era Rimon. E aí se chamava José de Rimon, José de Arimateia. E esse José, João vai dizer que esse José, ele era discípulo de Jesus, mas secretamente. Ele tinha medo do fato dele ele publicamente dizer que seguia Jesus, que ele confiava em Jesus, que ele cria que ele era o Messias. Então ele era uma pessoa influente ali entre os fariseus, entre o sinédrio, as altas castas ali do povo judeu. Era da região da Galileia, cria em Jesus, mas ele era meio que um espião ali, né? Ele cria mais de forma secreta. Mas aqui, José de Arimateia, ele se enche de coragem aqui e vai, diz a Bíblia, resolutamente. O versículo 43. Ao cair da tarde, estava anoitecendo, por ser dia da preparação, isto é, véspera de sábado, versículo 43, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então, revela o respeito de José de Arimateia ali pelo corpo de Jesus para sepultá-lo, de modo... Foi ele, exatamente. Era uma pessoa ilustre ali naquele grupo social, ali naquela sociedade, né? E ele era um desses que esperava sinceramente o Messias, tinha uma fé sincera. Então, os judeus não embalsamavam os corpos, nem incineravam, né? Também, em regra, não enterravam, eventualmente podia acontecer, mas colocavam em buracos na rocha, enrolavam em panos, não deu tempo de perfumar o corpo e tal, eles colocaram, diz o texto aí, que eles, baixando o corpo da cruz, envolveu no lençol que comprara e depositou em túmulo que tinha sido aberto em uma rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Essa figura de José de Arimateia, ela aparece aqui nos evangelhos, então nos dá esse exemplo de coragem para enfrentar a realidade que ele tinha. A partir daqui, ele seguramente foi recriminado pelos seus pares, pelos membros do Sinédrio. A gente vai ver que há uma resistência logo em seguida dos fariseus de chegarem a Pilatos para pedir para colocar uma guarda lá, porque achava que podiam roubar. Então, mesmo assim, ele enfrenta as críticas, enfrenta o preconceito dos seus para poder ali dar para colocar, para dar um sepultamento digno para Jesus. A solicitação dos escribas e fariseus
no Evangelho de Mateus, aparece então ele pedindo para que Pilatos faça alguma coisa. Pilatos diz: vocês têm uma escolta aí. Haviam alguns soldados que eram do próprio grupo dos fariseus. O templo tinha soldados também. Então, eles tinham uma guarda deles e limitada, obviamente, nos seus, na autonomia do que fazer, mas em algumas coisas relativas à à própria religião judaica, ali eles agiam. E Pilatos disse: vocês não têm a guarda aí, então vocês vão. E Pilatos pediram a Pilatos então para colocar ali o selo. Foi colocado o selo naquela pedra para que não fosse movida sem autorização do império. As mulheres são testemunhas do local, não havendo dúvida da sua morte e do local do seu sepultamento. Como segundo Adão, Jesus experimenta o retorno ao pó. Os teólogos do iluminismo procuraram explicar que Jesus não teria verdadeiramente morrido. Aqui eu já falei de algumas teorias de que Jesus não tinha de fato morrido, não tinha experimentado a morte, que isso seria um embuste. A morte de Cristo aponta para quão horrendo e grave é o nosso pecado. A única maneira de Deus ser justo e justificador daqueles a quem redime é entregando por Jesus, entregando pelo pecador o sacrifício de seu Filho justo e santo. E, mais uma vez, meus irmãos, deixando claro de que quem levou Jesus ao Calvário não foi o Sinédrio, nem foi Pilatos, foi o próprio Pai que o entregou. Jesus voluntariamente entregou a sua vida. Então, como escaparemos nós, diz o autor de Hebreus, se negligenciarmos tão grande salvação? Que salvação tremenda, maravilhosa, em que o nosso Salvador entregou a sua própria vida, santa e perfeita, por nós. Mas falta uma última profecia para se cumprir. Qual que é? Hã? Qual? Ressurreição, queridos. Ressurreição. E ela faz todo sentido para nós. Faz tanto sentido que nós não comemoramos a Páscoa, nem vamos comemorar no final de semana, como está instituído no Velho Testamento. Embora seja muito gostoso, carne de cordeiro, carneiro e tal, mas ninguém vai matar um carneiro aqui em família e comer toda a carne. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai aspergir sangue, coisa nenhuma, nem vai passar a semana. Vocês podem até passar a semana, mas não porque a gente deve observar comendo pães asmos, pães sem fermento. Deve ter seu valor nutritivo, né, Neto? Pãozinho sem fermento. Mas nós não comemoramos assim. Nós comemoramos a profecia que se cumpriu da ressurreição de Jesus. Jesus não está morto. Ele foi morto na cruz. Ele morreu na cruz entregando a sua vida. Ele foi colocado no sepulcro vazio. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a profecia que nós veremos nos próximos capítulos. Domingo, nós estaremos aqui celebrando a ressurreição do nosso Salvador pela manhã, com um belíssimo café da manhã, falando sobre ressurreição, pregando sobre ressurreição para todos que queiram ouvir, aonde a mensagem chegar, e estudaremos sobre o capítulo 16 de Marcos sobre ressurreição. Porque se Jesus não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, e nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas justamente porque ele morreu e ressuscitou, nós celebraremos a Páscoa de modo único, de modo a celebrar, lembrar da nossa salvação, a ressurreição dos mortos. Mas eu queria terminar, e eu estou impressionado que eu estou terminando no tempo. Eu não terminei ainda, né? Pode ser que eu não termine, mas eu quero terminar compartilhando com os irmãos o texto de Colossenses, capítulo 2, verso 13 ao verso 15. Hoje de manhã, pouco antes de eu fechar os slides e tal, eu lembrei desse texto. E eu vou explicar por que é que nós vamos ler esse texto. Colossenses 2, verso 13 ao verso 15. Diz assim o texto da palavra do Senhor: e a vós outros que estáveis mortos, a nós, está falando para a gente, tá? Está falando para os Colossenses, está falando para a gente. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne,
vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Por que é que eu quero trazer esse texto? Porque a gente lembra, e quando a gente estuda sobre a morte de Cristo, sobre a cruz do Calvário, a gente lembra de que ele, de fato, nós éramos incircuncisos de carne, não éramos judeus, mas ele, pela sua graça e misericórdia, ele morreu na cruz, perdoando todos os nossos delitos, cumprindo ali e recebendo sobre si a pena, o salário do nosso pecado, a morte que era sobre nós, ele recebeu ali, essa primeira parte do texto que nós lemos, cancelou o escrito de dívida da lei, que impunha sobre a gente um jugo de observar toda a lei, ele observou plenamente a lei, abolindo na sua carne e encravando na cruz a lei cerimonial, porque ele a cumpriu cabalmente, removendo de sobre nós essa necessidade de observar toda a lei cerimonial. Mas tem a última parte do texto, a gente não lembra muito de quando a gente fala sobre a morte de Cristo. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Porque quando a gente fala de sofrimento na cruz, de agonia na cruz, do peso dos nossos pecados, a gente olha para a cruz e para a figura de Cristo crucificado como o servo sofredor de Isaías 53, né? Aquela figura de um Deus derrotado, de um Cristo sofrendo, vencido pela morte. E essa figura é totalmente incompleta, ou pelo menos inapropriada para a realidade do Evangelho da Graça. Primeiro, porque até mesmo a sua morte, na verdade, não foi uma vitória da morte, foi uma entrega da sua vida. Segundo, porque ele com a sua morte cancela o escrito de dívida. Uma vitória para nós. Ele cancela o escrito de dívida que nos impunha a pena capital, a separação de Deus, o destino de eterna perdição por causa dos nossos pecados. Mas, por fim, essa imagem da dor, da agonia, do sofrimento, do Cristo derrotado na cruz, ela é inapropriada para aqueles que creem na cruz como o meio de salvação, porque não há derrota a ser chorada aqui. Havia um costume antigo de quando os exércitos eles venciam as batalhas, eu acho que eu já compartilhei isso com os irmãos, que os exércitos venciam as batalhas, e que você vai ver isso muito em filme. Quando eles ganhavam, lutavam, batalha renhida, eles pegavam os que sobreviviam, os feridos, todos humilhados ali, despojavam eles da armadura deles, quase desnudos ali, e eles amarravam todos eles, ou então entravam com eles ali em desfile pela cidade, enquanto as pessoas jogavam pedra, pó, comida sobre eles e cuspiam, e eles entravam ali humilhados, enquanto que o exército vencedor entrava na cidade com os despojos, despojava o exército perdedor e entrava ali triunfando sobre o exército e mostrando ali a quem mandava, quem tinha poder e quem tinha força. E a figura que Paulo traz aos Colossenses é exatamente essa aqui, de Jesus na cruz do Calvário. Não é de um Cristo humilhado, que perdeu a batalha para a morte, mas é de um Cristo que despojou na cruz os principados e potestades. E expôs eles, assim como aqueles exércitos expunham a vergonha, aqueles que passavam, expôs os principados, potestades, a morte, o diabo, expôs eles à humilhação pública, a derrota, triunfando sobre eles na cruz. Então, meus irmãos, o apóstolo apresenta essa figura de Jesus na cruz. Não como se a morte, o diabo, fariseus, os inimigos, Pôncio Pilatos, estivessem triunfando, mas que o triunfo era de quem estava no madeiro. Porque ele despojou principados e potestades publicamente,
os expondo ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aqueles que zombaram, que escarneceram, aqueles que o chicotearam, os demônios, a morte, o diabo, eu, você, só tem uma coisa a dizer em coro: com toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, com toda a criação. Apocalipse 5,13. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. A cruz para nós, ela permanece vazia, mas ela é o símbolo da nossa vitória. Ela é o símbolo da vitória do Cordeiro. Que Deus nos ajude a vivermos a nossa vida de modo a agradar ao nosso Deus, de modo a legitimar esse sofrimento, de modo a viver de modo digno do Senhor, mesmo para o seu inteiro agrado, glorificando a Ele, celebrando a nossa vitória na cruz do Calvário. A Ele seja a glória, a honra e o louvor. Lembre-se da cruz, meu irmão. Lembre-se da nossa vitória e vivamos para a glória dEle. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar e depois nós vamos louvar o Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos. Nós te louvamos, Senhor, porque celebraremos a ressurreição do nosso Salvador. Mas podemos celebrar a morte do nosso Senhor, porque a nossa redenção está lá, Senhor. Porque fomos comprados por preço de sangue, precioso sangue do Santo, do Cordeiro. Ó Deus, nós te louvamos, porque a cruz não é apenas o símbolo da dor, da agonia, do sofrimento físico e espiritual que o nosso Salvador enfrentou, mas é o símbolo da nossa vitória. Nela, os principados, potestades, poderes, domínios, nela todo inimigo do Evangelho, nela cada criatura que há no céu, debaixo dos céus, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, cada criatura glorificará por meio dela que está sentado no trono. Ó Deus, concede-nos a graça de vivermos por essa verdade, que o Evangelho seja suficiente para nós, que experimentarmos, Senhor, esta vitória sobre a morte, sobre o pecado, seja suficiente para nós, Senhor, para vivermos de modo digno do Senhor, para o seu agrado. A Ti, pois, seja a glória, a honra, o louvor, desde agora e pelos séculos dos séculos. É assim que a Tua igreja Te adora, é assim que nós te oramos agradecidos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.